Então, boa noite para todos e para todas, certo? Vamos começar nossa aula aqui, hoje, falando sobre urbanização brasileira, certo? Nossas aulas anteriores, nós estávamos conversando sobre esse processo de urbanização. E aqui nós vamos buscar entender e reconhecer o processo histórico da urbanização brasileira. Nós vamos ver, vamos avaliar a transformação do espaço urbano brasileiro e compreender as atividades econômicas dentro dos centros urbanos no Brasil. Esse entendimento nós vamos ter já também baseado naquele texto que eu coloquei para vocês sobre urbanização, né? Cidade em movimento, certo? Metrópoles em movimento. E aquele texto é muito importante para a gente dar continuidade ao entendimento, né, dessa aula, né, que vai colar lá nas ideias da urbanização brasileira no geral. O texto ele trabalha mais com a urbanização, o processo de urbanização mais recente que ocorre no centro-oeste do Brasil e nas cidades metropolitanas, certo? Do norte e nordeste. E aqui nós vamos ver o processo como ele ocorreu, como ele ocorre. Então, hoje no Brasil existem muitas cidades e a população da zona urbana é muito, mas muito maior do que a população da zona rural. Para se ter uma ideia, no censo de 2010, o país já possuía uma população de aproximadamente 191 milhões de habitantes. Atualmente, nós já sabemos que já passa de 210 milhões, ou seja, o Brasil hoje tem 213 milhões de habitantes. Né? Desses habitantes, cerca de 161 milhões viviam nas zonas urbanas, enquanto que apenas 29 milhões viviam nas zonas rurais. Aí a gente vai observar que esse processo de urbanização ele vai ser vai ter um crescimento bastante acelerado a partir dos anos 40, que nós vamos ver aqui nesse gráfico, é que em 1940 nós tínhamos, né, a nossa população rural era 69%, a urbana era apenas 31%. Aí em 50, 36, em 1960, 45, aí de 60 para cá, ela deu um salto muito alto. Porque você imagina que em 1960, nossa população urbana era 45% da população. Em 70 já estava 56%. E em 80, 66%. Em 1990, 74%. Em 2000, 81%. E aí, em 2010 já passa dos 84%. Certo? Então, vai numa crescente, uma evolução muito rápida e, consequentemente, você vai observando que a diminuição do espaço para o homem no campo vai ocorrendo também vertiginosamente. Então, esse crescimento do meio urbano, ele proporciona maior, proporcionalmente maior do que o do meio rural, recebe o nome de urbanização. Né? E no Brasil, se iniciou esse processo de urbanização no século XIX, ele intensificou-se a partir de 1920, motivados principalmente por o quê? Pela implantação de indústria nas cidades brasileiras, que atraiu muitas pessoas da zona rural para a urbana, em busca de trabalhos e melhores condições de vida, provocando assim o êxodo rural conhecido, né? Então, essa problemática vai ocorrer com a implantação de máquinas nas atividades do meio agrário que substituíram a mão de obra assalariada, que sem, né, trabalho migrou para as regiões urbanas, ou seja, para as grandes zonas urbanas. E, claro, essas máquinas provocaram isso, certo? Isso também provocou, esse êxodo rural muito rápido provocou uma crescente concentração né, concentração de terras nas mãos de poucos proprietários que tinham como comprar as máquinas e produtos agrícolas. Essas máquinas, com tantas terras que eles tinham financiamento do governo federal, certo? E para isso, com isso, eles tinham na mão além das terras, que é o poder de ter terra, eles tinham também a condição financeira, né, proporcionada por os investimentos, né, proporcionado pelo governo federal.
A migração, né, dos pequenos proprietários de terra para as cidades em busca de trabalho assalariado nas indústrias, ele foi algo assim intenso. Por quê? Porque como o Brasil estava num processo de industrialização muito intenso e, e o processo também de expropriação das terras, né, a venda das terras, a compra das terras por os grandes empresários do negócio, do agronegócio, ela favoreceu a saída do homem do campo para a cidade, certo? Assim, houve um crescimento vegetativo da população brasileira, que cresceu mas muito mesmo nesse período, e isso se deu justamente junto com a urbanização, ocorreu também, o êxodo rural, ocorreu a melhoria da busca, essa busca de melhoria de vida, de qualidade de vida da população, ela proporcionou às pessoas também essa melhor condição de vida, proporcionou o crescimento, né, populacional. Por quê, pessoal? Nesse período de intensa industrialização, vai haver também muito investimento do governo na saúde, na educação, e esse investimento na saúde é, vai ocorrer que as pessoas vão morrer menos e viver mais. E quanto mais saúde, mais crescimento da população, certo? Foi assim que ocorreu. E aí a gente observa a taxa de urbanização nas regiões brasileiras, ela vai ocorrer aí intensamente. Você observa nesse gráfico que o Brasil ele cresce, certo? Exponencialmente de 40 a 80, né? De 30% de 1940 para 84% em 2010. E aí você vendo isso, você vai ver que nas zonas urbanas também, esse crescimento de população, certo? Da urbanização, ela vai se dar em todas as regiões do Brasil. Na região Nordeste, na região Norte, Sul, Sudeste, ela vai se transformando. Então, se, por exemplo, na região norte do Brasil, 27% em 1950 viviam nas zonas urbanas, quando chega em 2010 já tem 73%. Então, mesmo a região norte, com uma região bastante, né, muito grande e menos povoada, certo? Ela ainda tem um processo de urbanização muito grande. E aí acontece no Nordeste, né, com o Sudeste, com o Sul e o Centro-Oeste, todas essas regiões. A região maior que você vê de processo de urbanização é a região sudeste, com 92,95% da população vivendo nas cidades. E no sul, 84%, centro-oeste, 88%, está vendo aí, né? Então, a região menos urbanizada, ou seja, com mais ainda gente morando no campo, são as regiões norte e nordeste, com 73%, né, da população. Bom, e aí, a urbanização no Brasil, ela provocou algo que isso ocorre em todas as cidades, ocorreu em todos o processo de desenvolvimento e crescimento das outras cidades, da urbanização do mundo inteiro. Trouxe o quê? Um crescimento da quantidade de cidades, né? Intenso, um grande crescimento devido ao êxodo rural, as pessoas chegam nas cidades e começaram a habitar as cidades, nos centros, mas principalmente nas periferias, que houve um grande crescimento. E também, dentro desse crescimento da cidade, vai trazer o desenvolvimento das redes de transporte, comunicação, que passará a interligar todas as regiões, né? Então, nesse sentido, a gente observa que o crescimento desordenado também vai ocorrer devido à falta de infraestrutura. E assim vai ter um desenvolvimento desordenado do meio urbano, que vai crescer, claro, sem nenhum planejamento, provocando diversos problemas ambientais e estruturais. E aí nós vamos ver que quando chega nos momentos das grandes enchentes, das chuvas, vai ter um problema muito grande com as enchentes, certo? A falta de acomodação das pessoas, ou seja, as construções não adequadas, e aí vai ocorrer muitos problemas sociais, não só com as chuvas, mas com o lixo, certo? E a falta de infraestrutura provoca muita coisa, que a gente sabe que a acentuação das desigualdades sociais, eles vão chegar às pessoas, certo? Com o quê? Com a falta de escolaridade, certo? A falta de emprego,
certo? Isso tudo vai provocar a desigualdade social, aumentar a desigualdade social, principalmente no centro urbano, tá certo? Ficando assim, muita gente desempregada, e aí os índices de pobreza e violência do centro urbano vão aumentar cada vez mais. E isso é um processo intenso, por isso existe a necessidade de um grande investimento, não só na educação, mas na infraestrutura nas cidades, para que as pessoas possam viver bem. Então, segurança, educação, saúde é política básica para o desenvolvimento social e econômico, né, do povo de uma cidade, certo? Assim, nossa aula vai chegando ao fim, mas eu vou deixar esses questionamentos para vocês. Por exemplo, uma atividade que fala sobre o intenso processo de urbanização ocorrido no Brasil, principalmente a partir da década de 50, gerou uma série de problemas, pois a urbanização brasileira não teve o devido planejamento. Então, quais os problemas, né, principais problemas detectados na cidade do Brasil, certo? Então, a urbanização sem um devido planejamento tem como consequência o quê? Problemas de ordem ambiental e social, certo? Entre eles, podemos destacar o inchaço das cidades, provocada pelo acúmulo de pessoas, a falta de infraestrutura adequada, impacto significativo no meio urbano e poluições, engarrafamento, violência, desemprego, desigualdade social, sistema de saúde precária, educação, ausência de saneamento ambiental, entre outros, tá certo? Aí tá ok? Está respondendo que o intenso processo de urbanização vai trazer, nas décadas de 50 para cá, muitos problemas urbanos, certo? E os problemas são esses aí que vocês estão vendo, certo? Aí você possui a questão, tem um aqui, ó. Dos estudos sobre urbanização no Brasil, sabemos que São Paulo e Rio funcionam como metrópoles nacionais, pois exercem influências sobre todo o território brasileiro. O crescimento urbano depende do crescimento rural. Não existe em nosso crescimento urbano o fenômeno da conurbação. Não existe em nosso crescimento urbano o fenômeno da conurbação. O movimento pendulares não ocorre em nosso centro urbano. Se existe em nosso país o processo de conurbação, ele não é consequência do desenvolvimento industrial. Bom, essa pergunta é para você refletir e responder. E essa primeira questão eu vou colocar para você o seguinte: aqui eu quero que você me faça a produção de um texto mostrando o processo, certo? O processo de desenvolvimento do Brasil, certo? Com os problemas ambientais, ou seja, com os problemas detectados na cidade. Então, quais são os problemas sociais e ambientais provocados nas cidades devido ao intenso processo de urbanização, certo? Ok? Que vocês já estão sabendo aí, que eu já falei, certo? Mas esse processo de urbanização, ele é positivo ou negativo para a população de um país? É essa pergunta que eu quero fazer para vocês, que eu quero que vocês respondam. Se positivo, você vai me explicar por quê. Se negativo, você vai explicar por quê. Tá certo? É dessa forma que a gente encerra a nossa aula, buscando que vocês possam resolver essas questões e fazendo com que vocês possam entender hoje como é que ocorreu o processo. Professor, você vai mandar o PDF no grupo? Eu vou colocar a questão lá no grupo atrás com um PDFzinho, né? Só um print, tá bom? Tá ok? E junto com isso eu vou colocar esse slide, certo? Caiu a ligação, foi? Beleza, professor, tá certo. Tá bom, meu amigo João de Deus? Tá, professor, tá ok? Tá bom. Pois Tá, pronto. professor. Pois pronto. Pois nós estamos aqui agora pronto para acabar a aula e aí a gente vai voltar na semana que vem presencialmente para dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Tá bom, então. Então, vamos dizer boa noite, certo? Boa noite, seu João. Boa noite, Daiane. Boa noite, professor. Boa noite, meus amigos. Boa noite, André. Boa noite, seu João. Boa noite. Tchau, Pessoal. professor. Boa noite. Até semana que vem. Um abraço.